Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Investimento Abessa, um episódio do Investimento Abessa, hoje com o meu amigo Felipe Ferreira. Grande prazer, É. é sempre um prazer encontrar você, Hudson. E nessa circunstância aqui é particularmente mais divertido a gente poder compartilhar um pouco das nossas conversas aqui com o público. Pô, vai ser ótimo. Felipe, se apresenta aí. Já esteve aqui algumas vezes, mas faz muito tempo, né? Eu sou o Felipe Ferreira, sou professor. Melhor parte da carreira dele. Como você, primeiro sou professor, depois eu faço as outras coisas. E eu sou diretor do Valor Pro, né, uma empresa de tecnologia do Grupo Globo, voltada para serviços tecnológicos para mercado financeiro. Isso que faz a ponte, né, entre a minha carreira em tecnologia como executivo e as minhas aulas em finanças, sabe que é a parte que eu gosto mais. Não, você sempre fala isso, né? A melhor parte é ser professor, né? O Sem resto a dúvida. gente dá um jeito, né? Educação, a gente sabe, é o pilar das nossas carreiras, né? Nos ajudou a chegar até aqui e eu fui virar professor justamente por isso. Eu devo muito de quem eu sou hoje e da minha carreira à educação. Então, o que eu Sim. puder compartilhar e ensinar a importância de finanças para os alunos também é uma coisa que eu faço de muito bom grado. E é um excelente professor, hein? Ah, Isso é muito obrigado. verdade. Esse eu vou deixar na sua conta, mas muito obrigado. Felipe, vamos começar a conversa aqui. Recentemente você fez um post no LinkedIn que eu achei muito bacana, que eu acho que ajuda as pessoas a pensar, que era o seu post sobre 2 milhões de dólares. Então, fala um pouquinho sobre ele para a gente falar. Exatamente. A gente sempre pensa, né, Hudson, na questão de se o dinheiro traz ou não felicidade. E a realidade é que os estudos comprovam, a gente sabe, a gente é chato, né, acadêmico, além dos artigos. E o que os estudos nos dizem é que, de fato, o dinheiro traz um aumento de bem-estar no começo da curva. Mas existe um ponto em que ter mais dinheiro te traz muito pouco benefício e um conjunto de dores de cabeça. Então, chega um ponto que Mas dá uma deixa de explicada, dá um fazer exemplo, dá um sentido. exemplo, dá um exemplo. Eu usei lá no post o exemplo de um barco. Você tem lá a sua tradição de fim de semana de fazer um churrasco. Aí você começa a ficar rico, começa a ganhar dinheiro, e aí você fala, eu vou comprar um barco de 30 pés. Né? Aí você tem que montar, achar hangar, tem que achar o lugar para deixar o barco, tem que ir até lá, tem que aprender a abastecer o barco, achar alguém para cuidar desse barco, você não vai ficar O aqui todo dia, marinheiro, o marinheiro. E acontece o seguinte: você vai usar o barco, se muito, uma vez por mês, e ter dor de cabeça o mês inteiro para alimentar aquele barco. E no único momento que você vai aproveitar, quando você for lá visitar, fazer o seu churrasco no barco com seus amigos, você vai olhar para o lado e tem um vizinho com um barco maior. E agora você tem uma nova missão de vida que é aumentar o tamanho do seu barco. Isso é um ciclo vicioso que não te leva a canto nenhum. Enquanto você poderia ter estabelecido um padrão anterior de vida e se contentado, não se contentado no sentido de conformar, mas de aproveitar aquela situação, aquele momento de vida. Então, uma primeira dica, a dica que eu deixo lá no post é abstraia um pouco, saia um pouquinho daquela sua roda do ratinho de todo essa já dia sei. ficar Legal. todo dia buscando o próximo passo. Reflita e olhe para dentro. Encontre as suas prioridades. Pense o que faz você feliz e quanto você precisa para que o dinheiro não seja um empecilho à sua felicidade real, porque não é ele que vai trazer felicidade para a sua vida. Mas isso você está certíssimo, isso você está certíssimo. Mas aí tem duas coisas que você colocou aí que eu acho que são interessantes, né? Porque o nosso problema do poupar não é o poupar, é que a gente consome demais. Aí é o tal do barco maior do vizinho. A Exato. grama do vizinho é sempre mais verde, né? O barco do vizinho é sempre maior também, né? Recentemente, em Paraty, uma história bem dessa. Uma pessoa com um barco muito bacana, não sei, daqui a pouco chegou um amigo com um super barco, melhor ainda. Fiquei pensando, coitado, ele estava tão bem aqui, né? Se achando o rei da Pois cocada é. preta, e chegou esse cara com outro barco maior. Mas o outro ponto é o quanto é suficiente, hein, Felipe? O quanto é suficiente? Acho que essa é uma reflexão muito individual. Sim, É, concordo plenamente. mas é sobretudo uma reflexão que precisa ser feita e precisa ser feita para fora desse ciclo de consumo. Não eu sempre vou querer mais se eu ficar me comparando com o barco maior do vizinho. O ponto é, sente um dia, você no meio da sua vida encontre uma hora da sua vida para fazer uma reflexão interna, pessoal. O que é importante para você e o que subsidia essa importância? Então, você precisa de uma casa? Qual a casa? Onde você gostaria de morar? Quanto custa? Você precisa de um carro?
quanto custa e por que você precisa daquele carro. Se você tiver um carro um pouquinho pior, vai piorar muito sua qualidade de vida. Se você tiver um carro melhor, vai melhorar muito sua qualidade de vida. Outro exemplo é o seguinte, você tem um carro lá maravilhoso, R$ 500 mil um carro. É um bom carro. Vamos pensar que vamos falar marca, você importa falar marca? Não. Você tem uma Porsche Macan, um motor turbo, maravilhoso, muito confortável, etc e tal. Troca por uma Lamborghini. Em qual você vai ser mais confortável andando no trânsito de São Paulo? E você vai gastar o quádruplo para comprar uma Lamborghini usada e ter dor de cabeça com manutenção? Se você não parar para trocar bater esse papo consigo mesmo, você vai sempre fazer escolhas marginalmente mais caras e que muitas vezes vão piorar a sua qualidade de vida. Então, a primeira coisa é sentar, guarde um dia você, eventualmente seu cônjuge, a pessoa com quem você divide a vida, que é a principal escolha financeira da vida, com quem você vai casar. Porra. Vamos fazer uma boa conversa. O que a gente precisa? Onde a gente quer viver? Onde faria a gente viver bem e feliz? Não onde o vizinho acha bom. Onde você se sente feliz em morar? Você quer morar na praia? Quer morar no interior? Quer morar na capital? Dentre essas opções, você quer morar mais no centro, mais afastado? E por quê? Você quer morar no centro porque é perto do seu trabalho, mas se você não estiver mais precisando trabalhar, não precisa mais estar no centro. Então você pode. Morar em São Paulo é uma fortuna. Se não tiver que trabalhar aqui, precisa. Exatamente. Então, estresse esses testes. Encontre onde está a essência. Encontrou a essência das coisas e o que não vai te tirar o sono. Então, porque muita gente vai lá, o que acontece? A pessoa vai lá, faz o planejamento, gasta todo o seu dinheiro ao longo da vida para atender o outro, chega no fim da vida e não consegue pagar o convênio médico. O que tira de fato o seu sono que é importante ter de segurança para você? Ok, chegou nesse ponto, você vai chegar num valor. Quanto você precisa de renda mensal para comportar, para que o dinheiro Mais não ou menos vire um como é que problema? chegaria nessa conta? Vai. Vamos lá. Vamos pegar o que a gente tem de gasto essencial. Então, quanto eu vou ter de moradia? E aí, um exercício que eu gosto de fazer é transformar tudo em gasto mensal recorrente. Tá. Mas e se eu comprar meu apartamento? Tudo bem, se você comprou seu apartamento, isso também está consumindo patrimônio, porque esse dinheiro poderia estar aplicado e você usar esse dinheiro para pagar aluguel. Então, vamos colocar tudo em linha de despesa mensal, depois a gente faz uma conta para estimar o patrimônio total do indivíduo. Ao invés de ficar, isso aqui eu vou comprar, isso aqui eu não vou, isso aqui eu vou alugar, coloca tudo em fluxo de pagamento e depois a gente faz uma continha mágica que eu falo daqui a pouco para chegar no montante final. Então, olha, eu gostaria de morar numa casa no interior e essa casa, se eu fosse alugar, custaria lá R$ 3.000 por mês, ou R$ 4.000 por mês, ou 5.000. De novo, é um indivíduo. Mas conta lá, quanto você gastaria de casa? Quanto você gastaria de carro? O carro que eu quero ter, se eu fosse alugar lá na locadora, me custaria tanto por mês. Vai lá, carimba. Eu preciso pagar a escola para os meus filhos? Ou não, já estou aposentado, meus filhos já terminaram a escola, então isso não vou precisar. Coloca lá na conta. Vou ter que pagar lá meu plano de saúde, vou ter que pagar. Quanto eu vou gastar gasto diário com despesas diversas, pequenas de dia a dia? Almoçar, tomar café, jantar, sair. Compra de mercado. Compra do mercado, estima lá seu gasto diário, multiplica por 30. Remédio. Faça lá a sua continha diária, multiplica por 30. Quando você colocou o aluguel da casa, coloca as despesas de casa também, energia, telefone, IPTU, coloca isso num barco, coloca ali dentro da conta. Você vai ter um quanto você precisa gastar todo mês. De novo, tem coisas que você está pegando de maneira ali difusa e transformando em mensal. Mas tudo bem, a gente monta a conta, depois você mês pode fazer compensa o outro, um dia compensa o outro, vai chegar num valor. Esse é o valor que você precisa ter de algo para a sua aposentadoria. Mas aí talvez só fazer um reparo não, desculpe, um complemento. Por favor. Complemento. Ver assim, o seu padrão satisfatório, porque de repente você pode pensar no fato, né? Tem que ver o que você acha satisfatório. Mas aí vem um outro desafio, você vai fazer o seguinte, chegou nesse ponto que você julgou o razoável, o seu alvo. Hoje, a gente tem uma taxa real de juros na casa de um pouco acima de 0,6% ao mês, a gente poderia pensar em 0,7% ao mês. Então, para quem está nos assistindo ter uma conta de bolso, vamos pensar o seguinte, esse número que você chegou de resultado mensal, você vai multiplicar por 150.
Essa é a renda que você precisaria para o patrimônio que você precisaria para 150 seriam como se fossem 150 mesas? não só isso, né? Porque é 1/0,7, né? Ah, tá. Eu já estou fazendo a continha Tá para a certo. nossa audiência, Tá né? certo. Eu estou invertendo a lógica. Então, pega esse número que você chegou, se fosse R$ 10.000, multiplica por 150. 10 mil vezes 150 dá 1,5 milhão. Quando você olhar esse número, o exercício que era super agradável no primeiro momento começa a ser um espanto. Puxa vida, mas agora como é que eu vou arrumar esse 1,5 milhão? E aí assim como a gente faz o orçamento, não, isso para a empresa, É. é um processo interativo. Mas 1,5 milhão é muito. Então, o que você está disposto de abrir mão nesse seu planejamento futuro para encurtar esse prazo, eventualmente diminuir esse alvo? Você vai olhar, puxa, mas e se eu morar numa casa um pouquinho menor, um pouquinho mais simples? E se eu gastar um pouquinho menos de comida? E se eu pegar um plano Restaurante, vai menos restaurante. e cortar do restaurante, piorar um pouquinho o meu carro, como é que essa conta vai ficando? E aí você consegue ir enxugando para diminuir esse montante alvo. Por que é importante enxugar e diminuir o montante alvo? Por quê? Se esse montante alvo você vai fazendo com aplicações ao longo do tempo, quanto menos você precisar de alvo, antes você pode se aposentar. Sim. E você pode escolher dois caminhos. Você pode se aposentar antes ou gastar um pouco mais hoje e se restringir menos. Você pode poupar menos se você precisar menos para o futuro. Então, Sim. essa é uma escolha que você vai É um conseguir trade-off o tempo todo. trade-off um tempo todo e a gente tangibiliza. Porque se a Deixa gente eu te fala, falar uma coisa importante. Muita gente, às vezes, não toma decisão porque, como não consegue tangibilizar o problema, vai jogando para frente. jogando para frente. Por que eu vou gastar? Eu vou deixar de gastar hoje para gastar amanhã. Você não quer. Agora, se você falar, olha, sei, eu vou gastar um pouco menos hoje, porque isso vai me permitir parar de trabalhar mais cedo, não ter mais que aguentar meu chefe amanhã. Agora você já tem acorda com outra motivação para trabalhar, não é verdade? O mundo corporativo de hoje em dia, mega motivação. Com certeza. Então, essa conta, tangibilizar, ajuda na tomada de decisão. A gente gosta bastante de finanças corporativas, mas também de finanças comportamentais. Esse paralelo é muito interessante, como você começa a trazer a decisão para um trade-off que a pessoa enxergue. O trade-off entre viver o hoje e viver um futuro que eu não conheço, não adianta. Agora, entre viver o hoje e me aposentar um dia mais cedo, até vou dar economizada na pizza do fim de semana, né? Não, e outra coisa que é um apelo importante, que é você se ver lá na frente, né? Tipo assim, Exatamente. eu estou com 60 anos, né? Então você, naturalmente, você tem que começar a fazer bem antes, tá, gente? Senão não resolve. Tem que começar assim, mas lá na frente eu vou viver com quanto? Essa que foi o teu primeiro exercício aí. É Exatamente. pegar a planilha e dizer, ó, preciso de pelo menos tanto para conseguir manter um padrão que eu fico satisfeito. Não é o que não é o que eu adoraria? Não é o que eu adoraria. Eu gostaria de ter um Porsche, vai. Mas não é a minha realidade. A minha realidade é que eu vou viver com um carro 1.000, um apartamento de uma metragem menor, mas eu estou satisfeito com isso. Né? E Exatamente. aí, acho que esse é o ponto do exercício também. Né? E aí você tem um outro ponto de quanto absurdo eu comentei lá do 1,5 milhão. Quanto absurdo é esse 1,5 milhão? Vamos fazer um outro exercício. Falou que está com 60 anos, deveria começar antes. Vamos fazer a seguinte engenharia. Digamos alguém queira se aposentar com 70 anos. E hoje está com 30 anos e quer entender quanto ele precisa ter para se aposentar lá na frente. Tem 40 anos para andar ainda, né? A gente está falando de taxa de juros na casa de 7 pontos. Vamos colocar 7,2 ao ano real para a gente fazer aquela continha do log. Tá. E aí, então, você dobra o seu dinheiro, nesse caso, a cada 10 anos, com a taxa de juros reais de 7,2% ao ano. Tá bom. Ok? Vamos lá. Quantas vezes, então, você dobra entre os 30 e os 70 o patrimônio que você tem aos 30 anos? 4 vezes. Beleza. Dobrar 4 vezes é 2 a quarta. 2 a quarta é 16. Ok. Se eu tiver 100 mil reais aos meus 30 anos, eu garanto ter em dinheiro dos meus 30 anos 1,6 milhão aos 70. Então, eu já estaria aposentado. Uau! É uma conta que, se a gente vai passando a vida sem fazer, parece um absurdo. Eu nunca vou ter 1,5 milhão com 70 anos. Mas veja
que se você tiver um planejamento para alcançar os seus 30 anos com 100 mil reais investidos no título soberano, teoricamente você já garantiu os 10 mil reais por mês da sua aposentadoria. Agora você pode fazer seus planos de vida de maneira mais confortável. Verdade, olha que essa conta ficou bonita, hein? Não, mas Certo? é verdade. Mas é verdade, é verdade. Não, e sem contar que você vai todo mês fazer alguma coisa, todo ano, sei lá. Exatamente. Só que agora essa conta agora é para você ir melhorando sua qualidade de Sim, vida. sim, Fazer o básico você já fez. sim. Inclusive, você pode escolher ter uma carreira diferente a partir daí. Porque agora você pode ter uma Interessante isso, hein? carreira Que o seu post fala sobre qualidade de vida também. você pode ter uma carreira que você pode pensar agora numa profissão não tão preocupado em sustentar você do futuro, mas que pague suas contas de hoje. E as suas contas do futuro estão garantidas. A gente tem uma busca incessante por algo que nós não enxergamos. E, de novo, a priorização, entender o indivíduo, finanças, no fim das contas, é sobre entender o indivíduo e maximizar o bem-estar. É daí que vem a economia, é o estudo das pessoas. Certo. Então, nós precisamos, antes de mais nada, de uma compreensão de o que é importante para cada um de nós. Se nós estamos trabalhando 10, 12, 14 horas por dia, porque nós estamos fazendo algo que nos diverte, e estando com pessoas Ah, que por exemplo, nós estamos aqui, não vou nem falar a hora que nós estamos gravando aqui, porque nós ficamos 1 hora e meia só conversando antes de começar a gravar. Isso é divertido. Posso fazer com o maior prazer do mundo. Agora, se você está fazendo por obrigação, você tem 1, 2, 3 milhões de dólares e continua trabalhando por obrigação, tem alguma tem coisa alguma errada. coisa muito Tem errada. alguma coisa errada. Mas você sabe, a gente estava conversando aqui antes, como já falou, né? Tem uma galera que às vezes você vê, só peguei aqui só para pegar. Tem uma galera que às vezes você vê que é o seguinte: o cara já está bem de vida, já está lá com seus 4 milhões de dólares, até mais e tal, mas o cara continua querendo estar num determinado andar da Faria Lima, sendo visto todo dia chegar de Porsche, para chegar no andar, ostentar que sou o diretor de algum lugar, né? Eu me lembro muito de uma conversa que eu tive com o Ricardo Ritz, ex-VP da Ambev. Ele tem um wealth aqui perto na Faria Lima, e a gente estava batendo papo sobre várias coisas de vida e de finanças, e ele me recomendou um livro que eu carrego muito comigo, que é O Ego é o Seu Inimigo. Opa! O ego é seu O ego é inimigo. o seu inimigo. Ah, E ele fala justamente sobre como grandes profissionais ficam dentro se perdem dentro da fantasia do que eles almejam de ego. E a gente estava conversando sobre vários problemas do ego aqui, né, antes de começar o bate-papo, e essa, de fato, é uma grande dor para o mundo corporativo. E aí eu vou trazer essa discussão para um ponto anterior. Quantas pessoas, pense nas pessoas que você conheceu nos últimos tempos. Quantas delas se apresentaram falando: olha, eu sou o fulano, trabalho com tal coisa? ok. E aí você começa a enxergar que a gente vem de uma sociedade em que a gente se define pelo cargo. Sim. E isso se você se definir pelo cargo, você vai ser escravo dele para o resto da vida. Agora, quando a gente conversa, a gente, saindo daqui, vai para um happy hour, encontrar lá nosso amigo Marcelo também. Quando você passa a viver pelas conexões, você está muito menos preso a essa falácia de que o que te define é o seu carro. Cadeira, Você é né? muito mais do que o que você faz para ganhar a vida. A gente se diverte ganhando a vida, mas a vida é muito maior que essa. Depois da gente gravar aqui, passar nosso happy hour, naturalmente você vai viver sua família, sua esposa, na sua casa, e é isso Mais que momentos constitui. agradáveis, além do happy hour. Exatamente. Isso que vai construindo. Nós, como seres humanos, se você quiser reduzir a nossa existência a sermos animais, o que eu discordo, mas você tem um princípio. Nasce, cresce, reproduz e morre. Ok. Onde está cargo aí? Não é para isso que a vida é feita, e a gente acaba trocando a vida, que é a essência real, de construir sua família, viver esses momentos, trocar, ganhar as experiências, as risadas, né? A distribuição natural de endorfina, por ficar lá apegado a algo uma necessidade que nós criamos, como acontece, a gente estava conversando também, no dia a dia das corporações, né? A gente É, cria a necessidade para vender a solução. mas é. E a Mas gente é. faz isso para a gente também. São as pontes de finanças corporativas e
comportamentais, né? Certo. Falando aqui um pouquinho, se pegou o corporativo, vamos puxar um. Um empresário, muitas vezes, eles têm um fluxo de caixa muito incerto, mas para o negócio pequeno e médio, né? É esse desafio que, para quem ganha um salário, como é que você vê a vida desse cara que O, tem, e ainda mais com essa taxa de juros, né? Rapaz, eu acho que eu acho o empreendedor Boa, um hein? grande, um grande motor da sociedade. Mas pior ou melhor, dependendo do ponto de vista, é o empresário que pensa na continuidade do seu negócio, da empresa, na perpetuidade do serviço que ele está prestando. E esse é um pilar, é um motor fundamental para que a gente consiga continuar como uma sociedade produtiva e crescente. Agora, como ser humano, ele também precisa de uma reflexão. Quanto ele vira, digamos, escravo daquele próprio sistema por uma obrigação que ele criou da própria cabeça. E eu vou fazer um outro exercício com você. Faz aí. Porque o Você cara sabe que eu gosto... vira escravo da empresa. Exato. Você sabe que eu gosto de finanças corporativas, atuei em alguns M&As ao longo da vida. E, e a gente viu que o mercado de M&As no Brasil ele está estável em volume, mas em volume financeiro, diminuindo em quantidade, porque a taxa de juros é alta. Ok. Mas existe um monte um conjunto grande de empresas médias no Brasil que elas têm sofrido, e eventualmente algumas entradas em recuperação judicial, quebrando, etc., pela taxa de juros alta. Temos esse grande cenário. Vamos olhar um pouquinho com a lupa nessa situação. Hoje, se você vende uma empresa no múltiplo muito menor do que venderia há 5 anos para Ok. trás. Isso é um problema? Depende. Hoje, você tem uma taxa de juros livre de risco também num patamar muito superior. Veja que exercício quase absurdo que eu vou trazer. Hoje, antigamente a gente falava de vender empresas a 6, 10 vezes a receita. Ok. Hoje, vamos falar de vender uma empresa a uma vez a receita. Uma empresa que tem 10% de margem, sendo vendida uma vez a receita, o dono pegando o dinheiro que ele vem da venda da empresa e colocando no DI, ele aumenta 50% a renda dele e mitiga seus riscos. Verdade. Por que esse camarada continua escravo da própria empresa? Muitas vezes é porque ele enxerga ali uma amarra de ter algo que ele construiu. Mas em cada momento que ele vai vivendo essa amarra, ele vai deixando de estar perto dos filhos, perto da família, que é o que de fato ele deveria estar construindo. E ele vai carregando o sunk cost. Pô, mas eu já fiz isso até hoje. Então, se eu largar agora, pô, agora meu filho já perdi o contato com ele. Mas tome essa decisão imediatamente, com base no amanhã e não no ontem. Hoje É, você já negócio se de discursar por distanciou. dados, né? Ontem é. Exato. Dado que você já se distanciou da sua família, passe a construir uma nova relação, busque uma forma de se capitalizar, viva a sua vida para além do negócio. Da mesma forma que o executivo não pode se amarrar ao seu cargo, o empresário não deve se amarrar à empresa. É excelente que as pessoas construam empresas sólidas, perenes e que prestem serviços à sociedade. Mas as empresas têm ciclo. E está tudo bem vender a sua companhia, capturar a sua renda e viver o resto da sua vida com tranquilidade, vivendo do que você construiu. Não há, digamos assim, vergonha nenhuma em dar esse passo. Uma coisa de ciclo aí que me ocorreu uma coisa. Será que a gente talvez não tenha dificuldade de enxergar que a nossa vida são ciclos também? Sem sombra de É, dúvidas. são ciclos. Então, de repente, que a gente hoje ouve muito falar, você vai trabalhar até os 70 anos. Zero problema. Mas talvez seja um ciclo de trabalho diferente. Talvez aquele ciclo de 14 horas seja um ciclo que para trás. Esse hoje é um ciclo que eu não quero mais. Né? Assim como filho pequeno, a gente estava falando disso, acho que eu lembro quando meu filho era pequeno, por exemplo, eu, eu tinha uma rotina antes dele nascer que eu trabalhava até 9 horas da noite. Depois que ele nasceu, eu meio que acabava umas 6, ia para casa, ficava com ele, depois que ele dormia, eu voltava a trabalhar. Mas eu chegava e ficava com ele todo dia até a hora dele dormir. Que era um outro ciclo. Passou a ser um ciclo onde esse é um ciclo que eu tenho que dar atenção para o meu filho, já que ainda estou numa situação que eu não consigo ter mais gente, uma equipe maior, mas eu fico com ele, depois eu volto trabalhar e me viro. É assim como, de repente, você está num outro ciclo agora, que,
Mas você não está fazendo nada. Não, não é que eu não estou fazendo nada. Eu estou num ciclo da vida que eu tenho que aproveitar agora. Porque também depois, se eu for tentar aproveitar os 90, talvez eu não tenha a mesma disposição que eu tenho hoje. Exatamente. Eu acho que a gente tem que tirar o melhor e não ter vergonha, inclusive, de rebalancear suas prioridades. Quando você está jovem, pô, hoje eu chego mais tarde em casa, moro sozinho. Então eu chego para ir em casa basicamente Toma para banho e dormir. dormir. Exato. Então, estar aqui batendo esse papo com você é mais divertido que ir para casa ficar sozinho assistindo a novela, você está entendendo? Não, Então, mas se eu tivesse hoje uma esposa, filhos, etc., seria injusto com eles não ceder meu tempo também. Por que você vai ter um filho para deixá-lo ser, sei lá, criado pela babá? Essa é uma sim. reflexão muito legítima. Assim como tem gente que fala, puxa, mas eu não vou ter filhos porque eu quero priorizar minha carreira. A reflexão legítima do indivíduo, mas que sendo chato aí, vou provocar que você. É esse o destino que você quer dar para a sua vida também? Então, cada um pode ter a sua Lógico, escolha, não. mas você precisa refletir, porque depois de tomadas as decisões, essas decisões são micro decisões tomadas dia a dia, mas que são decisões, entre aspas, condenatórias do seu futuro. Você escravo das suas decisões do passado. Você pode continuar mudando as do futuro, mas você é escravo das suas decisões do passado. Se você não parar, refletir, tomar suas decisões de maneira consciente, você pode acabar convergindo para um caminho que você, no fim da vida, se arrepende. Não, mas eu concordo totalmente com você, até porque muitas vezes você tomar uma decisão de abdicar, de repente, de construir uma família, construir uma família, não, ter filhos, não sei o quê, é uma decisão que você tem que para uma carreira. Mas olha só, a carreira depende de você, do mundo das empresas. Tem que Exatamente. combinar com elas que você vai fazer uma carreira, né? Então Exatamente. você está abrindo mão de ter um filho, ter uma família, né? Porque, ok, é uma decisão, mas pense que é um contrato. É um É um contrato. contrato. E, aliás, tem uma coisa que você falou também que antigamente dizia assim, você, cara, acomodado. Você parou em tal hora, você parou de trabalhar a tal hora, ou chegou em tal idade, você não quis uma promoção, você não quis mudar de uma empresa para outra. É acomodado mesmo, decidiu bem as prioridades. Será que o acomodado não é aquele que sempre vai deixando o outro decidir a sua vida? Você sempre vai aceitar a promoção, sempre vai para a empresa que paga o maior cargo porque parece a decisão óbvia e você não quer ter a coragem de enfrentar a decisão dura? Quem é o acomodado nessa história? Quem é acomodado, né? Quem é acomodado? Ele é acomodado, rejeitou uma promoção, rejeitou aquela empresa que mudou. Ele não quis ir para aquela área só porque ia trabalhar, tá, 16 horas por dia, mas ia ganhar muito mais. Eu sou acomodado. Eu tô bem com isso que eu ganho hoje. Não tô feliz, estou fazendo o que eu gosto. Então, isso é acomodado? Acho que isso também é uma reflexão, né? Qual o valor a mais do dinheiro marginal que você não vai gastar? É, para você poder guardar mais, ou talvez gastar mais. É mais uma vez, comprar um barco maior, né? E aí ter mais dor de cabeça? É mais ou menos isso. Felipe, nessa toada que a gente está falando aqui, você acha que questão de consumo, tem alguma coisa de como é que o cara deveria fazer para ter um consumo mais consciente? Vou bater no mesmo ponto de prioridade. O que você deve gastar o seu dinheiro? Pensa que toda vez, de novo, chegar em casa está cansado, pensando naquele chefe chato. O que você tem que pensar? Cara, eu vou comprar isso aqui. Vale, eu estou trocando horas da minha vida de trabalho, eventualmente no trabalho que eu nem estou tão feliz assim de fazer, para adquirir aquele bem. Isso me vale? Ou seja, Não. cada coisa tem que pensar. Cada coisa tem que pensar. Ao longo, conforme você vai evoluindo, você vai treinando isso. Você vai olhar e falar, puxa, legal, excelente. Você vai trazendo, inclusive, isso para o micro. Excelente, vou comer fora todo dia, etc. e tal. É bacana. Mas se eu economizasse um pouquinho aqui em cada dia, uma vez por mês, eu poderia descer para a praia. Será que vale a pena? Não é melhor eu esperar e usar isso numa viagem? Ou se não é melhor ou o contrário, também, se eu não gosto muito de viajar, para mim, pode ser uma boa escolha. Eu gasto menos com viagem e como fora todo dia. Isso é muito pessoal, mas o ponto é, você tem que ir treinando que aquele dinheiro, aquela alocação de capital, não vem do nada, não é um saco sem fundo.
fazer cada gasto é um trade-off, é uma troca de um outro gasto que você poderia fazer ou de uma economia que você pode abrir mão. Melhor provocação, porque deixa justamente aquela: quanto menos você gastar hoje, mais rápido você se aposenta. Aí você colocou um ponto que eu acho que é um ponto dolorido, sabia, para muita gente, que é o conhece-te a ti mesmo, né? Que é o seguinte, a gente fala de investimento, consumo, poupança, investimento e tal, mas no fim das contas tudo começa com autoconhecimento. Sem Quando dúvida. você parar e olhar para si, olhar para o que você quer para a sua vida e começar a fazer as escolhas, as renúncias, têm que ser feitas, né? E ter a disciplina. E aí você começa a ter que ver que assim, aí começa a ter que admitir que, cara, ali eu não vou chegar, não adianta, porque não dá adianta. Não, aqui não vai conseguir também. E você começa a ter, isso aqui não é, eu não consigo bancar essa despesa. Esse barco não é para mim, não é para mim. Aí vem essas decisões que são difíceis de serem tomadas, mas que tem um ponto que você falou, porque é muito importante, né? Quanto mais você demorar para tomar essa decisão, mais difícil vai ser. Exatamente, exatamente. Quando você tangibiliza, algumas dessas escolhas ficam menos doloridas. Puxa, eu não vou ser milionário. Certo. Poxa, eu não vou ser milionário? Poxa. Se você fosse milionário, bateu lá US$ 1 milhão, a sua vida ia melhorar em quê mesmo? Mas eu vou trocar meu carro, que é um excelente carro 2022, por um excelente carro 2026. Quanto melhorou sua vida? Você realmente está tomando uma decisão que vai te piorar? Ou você só está sendo mais sagaz no uso do seu tempo? Aí vem uma outra estrutura maior, para além das finanças. O pessoal gosta muito de grandes máximas e grandes regras. Pô, facilita. Eu mesmo fiz aqui a regrinha de bolsa, multiplicar lá por 150. Mas, às vezes, a gente tem que tomar cuidado também revisitar as máximas. Então, aquela história, para você subir na vida, você tem que trabalhar muito, você tem que acordar cedo, você tem que. é, Quantas profissões você conhece que o camarada acorda cedo, mais cedo que nós dois, e tem uma vida pior? Eu acho, tem uma frase antiga, né? Que é quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, né? Então, o negócio justamente que é a origem dessa frase você tem que. Não é que você tem que trabalhar, acordar cedo ou trabalhar muito, você tem que otimizar o seu Sharp. O Sharp das Olha! decisões. Fala aí, fala aí. Você tem que tomar as decisões que vão te colocar o menor investimento, que no Sharp é o risco, né? E te maximizar o retorno para cada nível de risco. Então, você ser capaz de olhar os movimentos que vão te trazer os melhores benefícios em cada decisão é o que vai te levar mais longe dentro das possibilidades. Não é, eu vou trabalhar muito, eu vou acordar cedo, eu vou tomar banho frio. Isso aí é um monte de lorota de guru. O negócio você precisa se treinar a enxergar as melhores oportunidades. Isso que vai maximizar seu bem-estar ao longo da vida. E maximizar oportunidades é justamente, eu vou entrar no emprego que eu vou ganhar um pouco menos agora, mas, cara, eu vou poder sair todo dia 6 da tarde, vou chegar em casa, vou pedalar, vou andar de bicicleta, vou ir no parque à noite, ou, não, vou trabalhar um pouco mais agora, mas aí eu também me aposento mais cedo, eu vou ter mais tempo depois. O negócio você tem que capturar os benefícios com menor investimento. Pegar as maçãs a 30 centímetros. Essa é a regra para Olha! maximizar a sua utilidade ao longo da vida. Não regras genéricas, mas o muito mais importante que as regras genéricas é o gatilho de tomada de decisão. Eu não tenho que comprar o maior retorno, eu tenho que comprar o maior Sharp. Muito bem. Felipe, estamos acabando. E aí, como temos dois professores aqui, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da educação para que a pessoa possa ter uma carreira legal. Olha, isso é um problema para mim trazer esse assunto. Por quê? Tudo que eu construí na carreira foi muito baseado em educação. Meus pais incentivaram muito a, a colher esses frutos e também a plantá-los. Meus pais, por circunstâncias, não tiveram acesso à educação como eu tive. Meus pais estudaram até a quinta série. Mas meu pai, mesmo ter estudado só até a quinta série, foi fazer um curso técnico e uns 10 anos depois de ter parado de estudar, uns 5 anos depois de ter parado de estudar, ele fazia modelo atômico na mão, nunca tendo estudado física antes.
E como isso se refletiu na minha carreira? Minha entrada na Com Dinheiro, eu conheci o Rafael Pasquarelli, o fundador, na universidade. Na Hoje eu USP, dou né? na USP. Eu dou aula hoje pelos contatos que eu fiz durante o doutorado, durante o mestrado. São portas que se abrem para mim, mas tudo começou lá atrás. Eu venho de uma família bastante humilde do ponto de vista financeiro, né? Hoje em dia, graças a Deus, a situação melhorou muito, mas na época era muito duro. Eu sempre estudei escola pública, assim por diante. Mas eu comecei a competir em Olimpíada Acadêmica. Eu caí na prova da OBMEP à época, quase que por um acidente. Eu não sabia que tinha prova, fui para a escola, cheguei lá, tinha prova, falei, eu não vou voltar, já caminhei até aqui, eu vou pelo menos sentar um pouco para Custo descansar. fundado. Exatamente. Nessa época eu não sabia de sangue corte, falei, já vim até aqui, vou ficar. Fui fazer a prova. Fiz a primeira, a segunda eu ganhei uma menção honrosa que me garantiu um curso. Com esse curso, no ano seguinte, eu fui medalhista de ouro. Olha, Essa medalha de ouro me rendeu mais um ano de curso, foi fortalecer meus conhecimentos em matemática, que me garantiu uma bolsa de estudos para o ensino médio. Então, eu entrei no ensino médio, eu nem sabia o que era universidade ainda. Só que esse caminho do conhecimento foi sempre me levando a subir a barra e que me garantiu ingressar na USP, na graduação. Aí eu fiz a graduação lá, os professores me deram um diploma para ver se livravam de mim, eu voltei no mestrado, me porra, deram de o novo diploma você. para... Eu entrei no doutorado, teve um professor que olhou para mim e falou, puxa, Felipe, não é possível que você está aqui de novo, né? Ah, professor, já está acabando. Fiz o doutorado, hoje dou aula e toda a estrutura da minha carreira, eu não tinha quem me indicasse, né? Aquela história do QI, não tinha QI, não tinha patrimônio familiar, não tinha herança, não tinha sobrenome para mim. Meu sobrenome é Silva Ferreira, como vocês podem ver aqui então, se for depender disso para ser quatrocentão, não esquece. Tudo que eu construí foi com base na educação e foi estudando muito que eu consegui abrir as portas que eu abri e o próprio networking da educação, que Educação. a gente sabe que a educação te dá humildade e disciplina. Você escrever um artigo lá dói e te ensina a aprender, e você aprende cada vez mais, você não sabe de nada, né? Então, hoje, se você vai buscar alguém para ser sócio, estar no negócio, provavelmente você busca alguém que tenha sofrido, amassado esse pão. Isso cria uma comunidade que é muito valiosa, muito valiosa. A gente se conheceu também, Também. a gente, os famosos almoços do professor Nakamura, Nakamura, é né? grande, já teve aqui, inclusive. Exatamente. Então, a educação ela me formou e me trouxe pilares fundamentais à carreira que eu tenho hoje. Essa história de que academia e mercado são muito diferentes é uma grandíssima balela. Se você for atrás, grandes gestores que trazem boas performances, eles são estudiosos vorazes, assim como os melhores pesquisadores são aqueles que conhecem o mercado e sabem os problemas que vão usar a academia para resolver. Então, se eu posso deixar uma dica para quem está assistindo a gente, não pare de estudar, estude, busque conhecimento, porque esse é o tipo de coisa que te forja e que nunca vai te abandonar, Concordo plenamente. Conhecimento só multiplica. com certeza. Felipe, prazer, meu cara. Muito boa conversa. Essa mensagem final, essa para mim, é uma conversa muito boa. Sempre um Maravilhoso, hein? prazer. Conte sempre comigo, conte sempre lá com os nossos serviços também, lá no Valor Pro. Você sabe que a gente tem e até pela minha bagagem, né, é ávido por usar tecnologia para resolver esses problemas que a gente encontra aqui no mercado. Então, conte sempre com a gente e é sempre um prazer estar aqui com você e espero mais visitas suas lá também. Vamos lá sim, vamos lá sim. Gente, mais um episódio hoje com o Felipe Ferreira. Sensacional, hein? Um abraço!